Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, Palavra de Deus. Me acompanhe com seus olhos na leitura, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei, violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoam terra e as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Palavra de Deus para todos nós nesta noite. Eu gostaria que você pudesse orar comigo, pedindo que o Senhor trouxesse sua palavra, respostas às nossas indagações, conforto aos nossos corações e encorajamento da parte dele. Ore comigo, por favor. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, por ouvir tua santa palavra. Conduz o nosso coração, Deus, de tal maneira que venhamos a encontrar no Senhor o consolo e a esperança, e também as respostas para as perguntas que fizemos ao longo das semanas, para as indagações, para as orações que temos feito ao Senhor. Pai, traz-nos respostas, se assim lhe aprover. Se não houver resposta, aquilo que o Senhor disser, seja o que for, é resposta para nós. Por isso, Senhor, que o nosso coração se aquiete em Ti, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dentro desta grandiosa e enorme manifestação de interrogações de um profeta bíblico, você e eu vamos estar, nos próximos minutos, refletindo sobre um trecho das Escrituras Sagradas
que é muito profundo já em ser lido. Sim, nós estamos diante de um profeta, e profetas bíblicos eram homens que Deus separava para que fossem sua boca, sua voz para seu povo, e por vezes até para fora de seu povo, mas costumeiramente para o seu povo. E aqui no Velho Testamento, muitos profetas foram usados por Deus, e precisamente aqui Abacuque é um deles. E existe um dilema que Abacuque está aqui travando em seu coração. E o dilema é simples e se desdobra de várias maneiras e em várias faces aqui ao longo do livro, e nós vamos estar aqui experimentando algumas dessas reflexões que são poderosas da parte de Deus, e elas dizem respeito ao que chamamos de problema do mal. Sim, nós vamos encontrar o profeta Abacuque lidando com um dilema que muitas vezes deixa o coração, tanto de crentes, quanto a reflexão daqueles que não temem a Deus, perplexos. Se Deus é bom, por que Ele tolera a existência do mal? Esse é o dilema do livro do profeta Abacuque. É o dilema desenvolvido ao longo de todo o livro e com o qual nós vamos lidar e ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a questão do livro de Abacuque. Se Deus é bom, por que essas coisas terríveis estão acontecendo, e estão acontecendo no povo de Deus, em meio aos que deveriam estar, talvez, vivendo realidades muito diferentes destas. E aqui existe algo ainda mais enigmático, mas não sem resposta, mas enigmático, porque nós estamos lidando com um profeta que você que teve a oportunidade de ler o livro antes, talvez você já tenha lido o livro do profeta Abacuque, você vai lidar com um paradoxo muito profundo do fato de que Abacuque transparece no livro conhecer muito precisamente Deus. O que eu quero dizer sobre isso? As descrições que Abacuque faz sobre Deus estão entre as melhores e mais precisas quanto a seus atributos, quanto a quem Deus é, e quanto ao que o seu povo deve ser para ele e o que ele deve ser para o seu povo. O que eu quero dizer é que o profeta Abacuque, ele é um homem que está profundamente angustiado e é um homem profundamente douto e conhecedor de Deus. E diríamos aqui com clareza, por ser um profeta, você pode imaginar que a intimidade que ele tinha com Deus em seu tempo era muito grande. Ele era alguém também que era uma boca de Deus, um profeta de Deus, tinha proximidade com Deus. Mas ainda assim, ele está experimentando um dilema em seu coração, porque Deus não faz nada com o que está acontecendo. Esse é o ponto. E para você, talvez, que esteja aqui esta noite refletindo sobre isso, e já viveu momentos onde parece que Deus não interveio em situações extremamente difíceis, ou mesmo você está ajudando pessoas a pensarem sobre suas situações difíceis, ou tentando responder pessoas na faculdade, ou no trabalho, ou na família, questionando por que Deus é bom e permite que N coisas terríveis, difíceis, estejam acontecendo sem que pareça haver uma interferência. Tenha certeza absoluta de que questões como essa são extremamente importantes. E eu quero que você entenda um pouquinho do contexto do profeta Abacuque. Abacuque foi um profeta que esteve falando em nome de Deus em um corte muito próximo daquele profeta da última semana. Vocês lembram do nome dele? Sofonias. Abacuque, Sofonias e Jeremias estão muito próximos em seu tempo de profecia. Mas os comentaristas que fazem estudos muito profundos, eles sempre apontam que Abacuque veio um pouquinho depois de Sofonias. Sabe, Sofonias está naquele período em que Josias, um rei piedoso, está falando sobre reformas religiosas. E Sofonias ele está falando que o povo precisa acreditar que o juízo, ou seja, o castigo de Deus sobre aquelas coisas erradas que foram feitas, virá. Mas já Abacuque está lidando com uma fase posterior, e possivelmente já não está mais no reinado de Josias, talvez já de Joaquim. E neste período, este rei abandona Deus. O povo está completamente afastado das realidades de consagração e vida com Deus. Então, o que Abacuque está vivenciando é: Deus está tudo solto e desgovernado. Inclusive, ele fala sobre desgoverno aqui. Está tudo solto. O povo está violento, as pessoas estão opressoras. Deus não vai fazer nada. Está tudo horrível. Violência, ele diz. E o Senhor não aparece. Então,
Abacuque está em um dilema muito grande. Deus parece não estar respondendo Abacuque. E as coisas estão prestes a se desenvolverem de tal forma que apenas 20 anos depois, todo aquele reino, inclusive Abacuque, Jeremias, todo mundo vai passar pela terrível invasão babilônica, e a gente vai ver sobre isso já já. Mas o primeiro ponto que eu gostaria que você pudesse refletir sobre essa questão do profeta Abacuque é o paradoxo dessa visão espiritual. Parece que quanto mais conhecemos, e aqui Abacuque é um exemplo para nós, mais sofremos? Será que essa é a questão? Repare, por favor, o verso de número 2, logo do capítulo 1. Diz assim, e aí você pode ler em voz alta comigo, colaborando nessa leitura. Vamos lá? Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Duas perguntas que Abacuque faz são até quando e depois por quê? Até quando nos faz considerar de que esta não é a primeira vez que ele está clamando por ajuda. Até quando parece ser evidente aqui, até pelo modo, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda. Abacuque está pedindo ajuda a Deus já mais de uma vez, já há algum tempo. Deus ajuda, Deus faz alguma coisa, Deus salva. Estamos em uma situação extremamente ruim. E eu gostaria que você pudesse observar algumas coisas, enquanto eu falo, você olha para a Bíblia e me acompanha. A primeira coisa que você encontra no verso de número 3 é que Abacuque ele está vendo uma injustiça muito grande. Repare o verso número 3, iniquidade, opressão, violência, litígios, discórdias. Abacuque está testemunhando coisas terríveis em meio ao seu povo, o povo de Israel, mais diretamente Judá, a tribo que resta aqui. Também, se você observar o verso de número 2, que é o anterior, ele parece estar declarando que Deus parece não estar se movendo. Então, existe um tipo de violência e desdobramentos terríveis no meio do povo e Deus parece inértil. Esse é o dilema aqui, como assim Deus não vai fazer nada? E você percebe no verso 13, um pouquinho depois, dê uma olhada no verso 13, ele vai dizer, tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? O que o verso 13 nos traz? De que ele está medindo a pureza do caráter de Deus e está fazendo assim, tu és tão puro, tu não pode nem contemplar, você não tem parte com essas coisas. Como essas coisas podem estar acontecendo no teu povo se o Senhor é tão puro, tão justo, tão correto? Por que isso está acontecendo? Esse é o dilema. E olha que interessante esse dilema. Ele conhece bem Deus. Ele sabe muito bem o que é a maldade. Sabe que a maldade é maldade. Ele não está cego. E ele também é bem preciso ao declarar que Deus é quem Ele é, santo, puro. E existe aqui um dilema que eu e você precisamos compreender. E aí eu vou citar aqui, Charles Spurgeon, ele vai dizer assim, o pregador batista do século XIX, os olhos que são abertos para ver a santidade de Deus são os mesmos que se tornam mais sensíveis à profanação do mundo. Quanto mais os seus olhos são abertos para ver quanto Deus é puro, quanto Deus é justo, quanto Deus é belíssimo, mais esses olhos abertos para ver Deus também olham para o mundo e veem a maldade do tamanho que ela é e cada vez maior. Porque, afinal de contas, é um contraste muito claro em quem Deus é e a maldade que há no mundo. Então, sim, existe um Abacuque que também vê a coisa mais grave por ver Deus tal como Ele é. Talvez você não tenha reparado, ou tenha reparado, pessoas ao seu redor, trabalho, família, estudos. Você já reparou que maldades que te incomodam não incomodam outras pessoas? Quem já teve essa experiência? Isso parece não incomodar as pessoas ao seu redor, mas você fica lá dentro mexido. Você fica lá assim, poxa, como falou isso? Como o chefe fez aquilo? Por que aquele professor foi tão injusto? E os colegas às vezes estão rindo de uma situação que você nitidamente fala, cara, isso é violência, isso é um abuso, isso é uma opressão. Por que Abacuque vê as coisas dessa maneira? E por que parece que o povo? Porque Abacuque viu Deus. Porque Abacuque conhece a Deus. Porque esse profeta
vê Deus tão grandemente que ele também consegue ver a maldade com outros olhos. E isso é algo importante. Quanto mais você se aprofundar no caráter de Deus, eu e você nos aprofundarmos, estudarmos a Bíblia, nos aproximarmos intimamente de Deus, nós também vamos ver a maldade maior. Não é somente Deus que vai crescer os nossos olhos, mas o pecado, inclusive o nosso. O nosso pecado também fica mais claro, evidente e grande, conforme nossos olhos se abrem para Deus. Então, é possível sim afirmar aqui, já logo no início desse sermão, de que quão mais próximo de Deus o seu coração e os seus olhos, mais claramente você vai ficar angustiado com esse conhecimento que Deus te dá sobre o quão, de modo simplório, o mal é mal, sobre o quanto o mal é feio, sujo e terrível. O mal não fica diferente enquanto existência, mas a sua percepção é diferente. E o profeta Abacuque, por tanta profundidade, claramente vê o mal como um mal terrível que é. Então, a gente encontra aqui Abacuque no verso de número 2, você vai observando, ele já clamou muitas vezes, ele já falou muito com Deus, Deus, por quê, o que está acontecendo, mas existem coisas dentro desse cenário que eu e você precisamos entender. A primeira delas, e é muito clara, é muito objetiva, é que o profeta Abacuque, por mais destro, por mais capaz que ele seja em perceber a realidade de Deus, e eu não vou dizer aqui que ele não sabe do que eu vou acabar de mostrar para você, ele deve saber, mas ele não relata. O que está acontecendo com o povo é desdobramento de suas ações continuadamente pecaminosas. E isso começou lá atrás. Como você pode perceber, existe aqui, por favor, no capítulo 1, no verso 10, quando Deus profetiza que enviará os caldeus, ou seja, os neobabilônicos, ou seja, os babilônicos, como muitos conhecem, o verso de número 10 diz assim, dê uma olhada no capítulo 1, zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles. Por que esta frase está no livro do profeta Abacuque? Porque os israelitas também se orgulhavam dos seus reis. E, dentre outras coisas que marca profundamente uma das ruínas com que este povo de Deus do Antigo Testamento acabou se estabelecendo, foi o começo da monarquia e como ele se iniciou. Se você observar, por exemplo, o livro de Samuel, e eu coloquei esse trecho para que ele possa ser projetado aqui, eu vou pedir para a Isabela colocar ali. O trecho de Samuel. Samuel foi um profeta e também o último juiz, e ele mais ou menos trabalhou, e eu vou fazer uma média de 450 a 500 anos antes do evento que nós estamos aqui. E, nesse período, o povo de Israel deixou muito claro de que não queria ser igual às outras nações. E eles queriam ser igual às outras nações, e eles apontaram para algo muito específico. Eles queriam ter reis como as outras nações também tinham. E olha o que o texto bíblico fala sobre essa realidade aqui em Samuel. Então, naquele dia, olha o que Deus está dizendo, presta atenção. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Olha o que está acontecendo no profeta Abacuque. Clamando, mas não há audição. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Um pouquinho antes, Samuel demonstrava tristeza com a posição do povo. E olha o que Deus disse, eu coloquei aqui para você ver também um pouquinho antes desse versículo. E o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Os desdobramentos anteriores do modo como a monarquia havia se estabelecido, eles obviamente estariam profetizados por Deus como uma ruína. Vai ter um dia que vocês vão clamar, mas eu não vou ouvir vocês. E, obviamente, aqui Deus está zombando deles, no sentido mais objetivo da palavra, ao dizer que ia colocar sobre eles um povo que sequer dá valor ou respeito a qualquer rei, vai avassá-lo, vai destruindo tudo com total desprezo, aqui no verso número 10 do capítulo 1. Então, há 500 anos antes, Deus já havia dito que no futuro, os reis deles
os reis de Israel, não seriam nada páreo para os adversários que seriam levantados e que Deus fecharia os ouvidos em relação a eles. Mas não somente isso. Afinal de contas, do que isso está tratando? Israel está sobre juízo de Deus. Israel está há pouquíssimo tempo de Deus acabar com toda aquela geração do modo como os conhece. Templo, adoração e tudo mais. Havia uma profecia anterior, pelo modo como eles haviam estabelecido um autogoverno. Diríamos que o modo como estabeleceram o seu rei, o primeiro deles foi Saul, né, o belo, forte, potentoso Saul, escolhido aos olhos humanos, ele representou uma ruína futura pelo modo como eles estabeleceram como deveriam e gostariam ser governados e por quem. Isso nos faz refletir sobre algumas coisas sobre nós também. E nesse primeiro ponto de reflexão, nós podemos acreditar, sinceramente, que nossas tentativas de autogoverno não vão dar nenhum problema. A gente pode fazer uma coisa do tipo, sim, eu faço escolhas e Deus faz as dele e de vez em quando nós nos combinamos. Ou mesmo podemos estabelecer sobre nós tentativas de controlar a nossa vida. E num primeiro momento, para muitos de nós, parece funcionar. Sabe, parece até que Deus fez vista grossa a nossa tentativa de autogoverno. Mas o que vai acontecer no futuro é que Deus vai mostrar para nós que o governo está sobre Ele, e Ele é o Senhor. E que nossa tentativa de estabelecer autogoverno de Deus não será esquecida por Ele, e Ele certamente dará conta disso. Na verdade, existe uma contradição sobre o que Deus requer de nós, o que nós estamos dispostos a oferecer. E eu estava conversando com alguns irmãos sobre isso, sobre o fato de que quando Deus trabalha sobre nós em termos de governo, muitas vezes nós estamos dispostos a dar nossa vida até determinado ponto para Deus governar, mas não tudo. Aqui eu ainda quero ter gerência, aqui eu ainda quero ter controle. Uma frase aqui que pode ajudá-los a refletir é essa: a contradição de nosso relacionamento com Deus fica muito clara quando percebemos que estamos dispostos a dar a Ele muito menos do que Ele requer de nós. Tentamos sempre não perder, mesmo cientes de que Jesus perdeu todas as coisas em favor de nós. E nós precisamos reconhecer de que o profeta Sofonias disse uma coisa que não me sai da cabeça todas as vezes que eu lembro de Israel. Nós estudamos há pouco tempo. Eles adoravam os deuses no terraço e depois adoravam Yahvé, o Deus. Eles faziam uma espécie de jogo duplo em seus corações. E isso é uma tentativa de o melhor dos dois mundos, as minhas idolatrias e Deus para purificar o meu coração. Isso é um modo de tentar autogovernar-se, tentando não perder nada e manter tudo em suas mãos. Mas a gente está usando um termo aqui que você deve ter reparado, paradoxo. Mas por que paradoxo? Paradoxo veio aí no título do subtítulo anterior. Paradoxo é uma coisa que parece ser contrária dentro dela mesma. Parece ser uma coisa que reflete duas coisas completamente diferentes. E essa é, por exemplo, a questão de Deus ser bom e o mal continuar existindo como ele existe. E aí eu quero entrar para uma outra questão. Abacuque fala sobre isso e parece requerer uma resposta de Deus. E Deus responde, a partir do verso número 5, é Deus falando. E existe agora mais uma questão para resolver. Deus responde aumentando o problema. Essa é a questão do segundo ponto. Deus responde a Abacuque aumentando o problema que o próprio Abacuque havia levantado. Repare só o que você vai encontrar no verso de número 5. Olhem, aqui já é uma fala divina, tá bom? Já é Deus falando com o povo. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. O verso 6, por gentileza, todos juntos. Pois eis... Olha só, vai dizer que são pavorosos, terríveis, eles são iníquos, violentos, extremamente vorazes, destruem tudo que encontram pela frente. Espera aí, Deus, eu estou clamando por violência, e o Senhor manda um povo, que é ainda pior do que o nosso povo,
que é ainda mais violento do que a gente está vivendo aqui, praticando um com o outro. A resposta de Deus é mandar um povo de fora para atacar os israelitas, né, a tribo de Judá, enfim, o povo de Deus. Isso lá é uma resposta. Isso lá parece para você uma resposta de oração. Como é que você espera as respostas de oração? Eu oro por cura, vem cura. Eu oro por paz, vem paz. Eu oro por tranquilidade, vem tranquilidade. É assim que você espera. E o Abacuque recebe o quê? Olha, vai vir coisa pior, Abacuque. Vai vir mais. Vai vir um povo que vai estabelecer sobre vocês um jugo terrível. Vai devastar vocês. Acabar com reis, acabar com tudo. Eles são terríveis. Eu imagino que você e eu, ouvindo uma resposta dessa, pode tentar entender para que Deus nós estamos orando. Afinal de contas, isso não é uma resposta muito simples de se aceitar. Mas o que acontece aqui é que, e aí R.C. Sproul vai comentar dizendo que Deus muitas vezes cura nossa miopia espiritual, não reduzindo nossos problemas, mas expandindo nossa visão do que Ele está realmente fazendo através deles. Às vezes nós esperamos respostas que tragam apenas alívio, mas não uma visão mais clara do que está acontecendo. Nós queremos respostas assim, óbvias, rápidas, cura, liberta, salva, dissolve o problema, afasta a questão. E aí o que Deus está fazendo aqui? Ele parece que aumentando o problema. A resposta é com mais violência? A resposta é com um rei ímpio? É como isso? Os caldeus são terríveis. São, digamos assim, herdeiros dos assírios. Quem lembra de Jonas aqui? Os terríveis assírios. Então, eles recebem essa herança de maldade e avançam aí com coisas que envolvem tecnologia de guerra e até de exércitos. O que Deus está fazendo aqui? A primeira coisa que você deve perceber é que Deus não negou a realidade que Abacuque colocou. Em nenhum momento Deus diz, não é assim, você está vendo demais. Não. Deus não nega, Ele amplifica a problematização, Ele deixa as coisas mais complexas e tentar entender o que está acontecendo aqui não deve fugir do seu olhar. A primeira coisa que podemos ter aqui nessa ampliação de problema é que o envio dos caldeus representa uma terrível ironia para com os israelitas. Eles estavam com o coração dividido entre Deus e os ídolos. E, pasmem, os ídolos que os caldeus também adoravam. Os israelitas, o povo de Deus, estava adorando deuses que agora vinham em galope destruí-los, porque quando os caldeus invadiam os lugares, a primeira coisa que eles deixavam claro é que Baal está toda, detonando tudo que encontra. Então imagine a ironia que é você cultuar Deus e cultuar os deuses do pessoal do lado, e ao mesmo tempo esses deuses vêm e destroem tudo. Essa é a primeira compreensão. Deus está mostrando de que eles não estão adorando amiguinhos e que a idolatria tem o seu preço. Satanás, ele é um enganador por si só, e ele trabalha dentro da operação do engano, fazendo com que a gente pense de que sua maldade é amigável, de que seus meios são corretos e tudo mais. Deus está enviando aqui um povo que adora o Deus para qual o coração dos israelitas está cocheando. E o segundo ponto, o que está acontecendo aqui? Por que Deus está fazendo isso? Bom, Deus está usando um povo pagão terrivelmente contrário a Deus para julgar com juízo o seu povo. E isso é um modo como Deus está resolvendo o problema do mal de Israel, julgando com o povo pagão. Mas isso precisa ser claro ao longo da história, para que todos nós saibamos de que Deus não está interferindo na história apenas para o tempo e momento de Israel. Preste atenção nisso. No futuro, 500 anos depois, Deus vai estar mostrando como definitivamente resolve o problema do mundo. E como ele fez isso? Ele pegou o Império Romano, um império pagão, e julgou Jesus Cristo, o justo, em uma cruz, onde esse povo pagão, os romanos, esmagaram Jesus, o justo Jesus.
E por mais que Abacuque nem o povo de Israel estivessem entendendo tudo, afinal de contas, essas coisas são difíceis demais, Deus estava apontando para o modo como ele resolveria o mal no futuro, fazendo com que aquilo que parece ser incompreensível aos nossos olhos seja, de fato, a realidade mais profunda da resolução do mal. Deus faz juízo com suas próprias mãos por meio de um reino pagão e escandaliza a todos que tentam entender por meios humanos como ele está resolvendo isso. Em Cristo Jesus, Deus julga o mal, aplicando o mal em si mesmo. Israel era o povo de Deus, e quando Deus coloca um povo pagão para julgá-los, pode parecer que aquilo é só um castigo, mas lá no futuro, 500, 600 anos depois, Jesus Cristo, que é o representante final do povo de Israel, vai estar sendo esmagado por um povo pagão naquela cruz. Deus está em Cristo, mostrando que toda a história apontava para Jesus. Aqui uma frase para irmos para essa direção clara. A cruz é o ápice desse paradoxo. Deus responde ao problema do mal assumindo pessoalmente o juízo contra si mesmo, no lugar de homens e mulheres pecadoras. Jesus Cristo, punido pelo próprio Deus em favor de nós, está sendo julgado por reino pagão, mas para resolver o problema do mal. E o problema do mal se resolveu em Deus, em Cristo, quando o próprio Deus assumiu a culpa pelo nosso mal. O próprio Deus assumiu a culpa pelos israelitas que ele salvou no tempo babilônico. O próprio Deus assumiu a culpa por aqueles homens e mulheres no tempo de Juízes. O próprio Deus assumiu a culpa pelos pecados de Abraão. O próprio Deus assumiu a culpa pelos pecados de Davi. O próprio Deus assumiu o castigo que cabia a cada um de vocês que estão aqui esta noite. Deus resolveu o mal aplicando o justo castigo em seu Filho. E isso, obviamente, não é a nossa resolução para o mal, porque nem nos vemos tão maus assim. E essa resolução é uma resolução que enlouquece qualquer um que tenta aplicar a lógica humana à resolução do problema do mal, do ponto de vista divino. Como um médico, Deus usaria um bisturi. O bisturi que fere para fazer a incisão também é aquele que está executando a cura numa cirurgia. O bisturi que está abrindo um corte enorme numa cirurgia, fazendo um ferimento, também é aquele que está sendo instrumento para aquilo que Deus está fazendo. Sim, Deus feriu o seu Filho, e nas feridas do seu Filho fomos sarados. E isso é para todos aqueles que creem, e todos que creem em Jesus Cristo hoje podem receber a salvação e ter certeza dessa salvação. Deus aplicou justiça e juízo em seu Filho, e salvou você. Se você crê em Jesus Cristo hoje, saiba que Ele pagou pelos seus pecados. Saiba que Jesus Cristo morreu, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você precisa ser sensível a essa realidade. Jesus Cristo morreu para salvar pecadores. E é claro, nós estamos em uma cidade violenta. Nós estamos em meio a um povo violento e talvez muitos de nós já tenhamos dado esse grito de Abacuque ao assistir os jornais, não é? Até quando, Deus? A milícia, até quando os traficantes? Até quando essas coisas vão estar por aí? Sabe? Uma das coisas que você encontra em Jesus Cristo é que Ele também lamentou pela rebeldia de seu tempo. Você que já leu Lucas, capítulo 19, verso 41, e também Mateus cita a mesma coisa, mas o evangelista Lucas vai relatar que Jesus Cristo chora quando entra em Jerusalém, porque ele já havia dito, e ele disse assim, que como uma galinha tenta reunir os pintinhos embaixo da asa, o próprio Deus já havia, por gerações, buscado fazer isso com seu povo, mas eles não queriam. Quando Jesus Cristo viu a rebeldia, Ele não ogerizou, Ele não falou assim, fiquem vocês com sua miséria. Jesus Cristo passou de qualquer ponto da nossa hostilidade contra o mal ao nosso redor, oferecendo-se como sacrifício redentor ao mal. A resposta que Jesus Cristo deu ao mal da cidade, e nós aqui, cidadãos citadinos, a resposta não foi desprezar, a resposta não foi olhar e falar assim, que morram aqueles que eu estou metendo o pé, porque esse pessoal não quero saber desse pessoal perto de mim, não. Eu quero gente calma, eu quero gente de paz, eu quero um lugar tranquilo. Jesus Cristo foi para o olho do furacão e morreu para salvar aqueles
que não estavam querendo ser salvos. Jesus Cristo invade as nossas favelas com salvação. Jesus Cristo entra em nossos becos, libertando traficantes. Jesus Cristo entra em nossas realidades que nós só desprezamos e tentamos afastar, e Ele salva milicianos. Jesus Cristo continua oferecendo salvação a todos os que continuam oferecendo violência. Esse é Jesus. Nós que somos da cidade, deveríamos refletir sobre isso de modo muito profundo. E deveríamos refletir de que essa realidade de morte e depois de ressurreição de Jesus traz para nós sensos profundos sobre como devemos agir em meio a situações como essa. Um médico cristão que atende numa UPA, ele deveria se angustiar com o sofrimento humano que ecoa a compaixão de Cristo. E a sua dedicação e a busca pela cura deveriam ser um apontamento para a ressurreição vindoura. Um educador de escola pública, ele deve chorar pela ignorância com qual as crianças, jovens e todos os adolescentes são tratados na escola e deve se sacrificar por tanto abandono, participando assim de um sofrimento que ele poderia simplesmente desprezar. Um assistente social, ele, sem dúvida nenhuma, pode ter na sua angústia, olhando para a miséria humana, um convite a carregar a cruz daqueles que a sociedade exclui. O que eu quero dizer é que nós nunca podemos olhar para o estado de violência e miséria da nossa cidade, das nossas localidades, e desprezá-los, porque o Senhor Jesus não desprezou as pessoas assim. Ele foi lá, e o seu sofrimento libertou aquelas pessoas. E nós, esta noite, estamos sendo abarcados por uma reflexão que Abacuque também fez. Até quando, Senhor? Bom, ainda dentro dessa realidade, nós vamos para um ponto em que o conhecimento de Abacuque, apesar de um conhecimento muito preciso, ele não trouxe alívio. E aí, conhecer a Deus pode sim aumentar certos tipos de angústia. Eu avanço aqui para a terceira parte do sermão, caminhando já para o fim. Repare o verso 13 do capítulo 1, eu gostaria que você pudesse ler em voz alta, por favor. Vamos lá? Tu és... Ainda com o olhar no texto bíblico, verso 12, Abacuque afirma a santidade de Deus. Repare, olha, no verso 12, vai falar que Deus é santo, logo no começo. Em seguida, vai falar que Deus é eterno, Deus é rocha, verso 12, parte B, vai olhando, por favor. Em seguida, vai falar que Deus estabelece disciplina e justiça, Deus é justo. Ele está olhando para isso tudo e falando, mas caramba, e onde é que Deus está? Ele não vai fazer nada. Deus respondeu que enviaria os caldeus. Agora Abacuque replica mais uma vez. Ele fez uma série de perguntas. E agora ele vai falar assim, mas tu é assim, como é que isso pode estar desse jeito? E Deus vai começar a trabalhar muitas coisas em Abacuque. Mas existe algo que eu gostaria muito que você pudesse compreender. A angústia teológica, e aqui eu menciono John Piper, é um privilégio do que conhecem a Deus profundamente. Abacuque era um homem de alta e profunda teologia, e a sua teologia o tornava mais angustiado. Afinal de contas, ele conhecia Deus também, por saber quem Deus era. Se você que gosta de teologia não está mais angustiado e sedento e clamando a Deus, você está lendo coisas que não estão te afetando, porque de fato você está insensível a elas. Continuando aqui com John Piper, ele fala, a angústia teológica é o privilégio do que conhecem a Deus profundamente. Apenas aqueles que compreendem sua santidade podem ficar genuinamente perturbados com sua aparente tolerância ao mal. A não ser que você saiba quão Deus é santo, você não vai ter perturbação nenhuma com o fato de que as coisas parecem não estar acontecendo. E ainda dentro dessa realidade, eu gostaria que você observasse o que ele faz depois desses questionamentos. Sabe o que Abacuque faz? Ele não faz um grupo de ateus militantes na internet, ele não abandona a reunião de oração, ele não sai por aí dizendo, eu acho que Deus não é tão Deus assim. Sabe o que Abacuque faz? Repare o final do capítulo 1, início do capítulo 2. Ele faz isso, verso 1 do capítulo 2.
estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Preste atenção, Abacuque questionou severamente a Deus. E sabe o que aconteceu? Ele não simplesmente fez isso. Ele ficou esperando Deus responder. Ele de fato cria que Deus teria alguma coisa a dizer para ele. Isso é algo que deveria nos fazer refletir. Será que nossas inquietações, quando colocadas diante de Deus, encontram logo em seguida uma postura de alguém que está esperando sua resposta? Será que na noite seguinte a indagação, amanhã e à noite dos dias seguintes, são de eu esperando que Deus responda? Será que eu fico em uma posição que está esperando que Deus fale? Afinal de contas, ele cria que Deus falaria com ele. Um dos problemas que nossas indagações geram em nós é que, ao invés de nos debruçarmos mais ainda em oração, nós cedemos à dúvida. Ao invés de nos aproximarmos mais ainda diante do dilema, nós nos afastamos da Bíblia. Ao invés de nós nos aproximarmos mais ainda e sedentamente da resposta de Deus, nós dizemos, deixa para lá, que Deus faça o que Ele quiser. Abacuque não fez isso. Abacuque fez questionamentos severos e fez isso 2 vezes, mesmo depois de uma resposta que não era para ele conclusiva, e o que ele fez depois não foi abandonar Deus. Foi mais uma vez, Deus, eu quero te ouvir. Eu não vou sair daqui, eu não vou arredar pé. Jesus nos disse que deveríamos fazer assim, orando seguidamente até obter dele resposta. Eu pergunto a você, você também espera pacientemente e continuamente por Deus? Ou você abandona o campo da oração e cede à tentação e à dúvida? A resposta do profeta foi outra. Ele permaneceu. Ele esperou o que Deus tinha para dizer. E é interessante, o capítulo 2, se você puder observar, ele falou que estarei na minha torre de vigia. É uma expressão hebraica para dizer assim, eu vou ficar parado aqui e eu vou vigiar até que essa resposta venha. Eu vou ficar esperando. A resposta vai vir. Eu peço a você e apelo, não vá do campo do dilema para o campo da dúvida, para o campo da tentação que cede ao abandono da fé. Não faça isso. O Senhor tem respostas, e ainda que não seja o que você quer, Ele tem outras maiores do que a que você precisa. E ainda caminhando para o último ponto do nosso sermão desta noite, a resposta final. Qual é a resposta final? A resposta final está aqui. Viver pela fé é viver sem as respostas completas que queremos. Eu gostaria que você observasse o prosseguir do capítulo 2. O verso 2 diz assim, o Senhor me respondeu e disse, olha o que Deus respondeu a ele, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará, todos juntos por gentileza. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Obrigado. O que ele responde é surpreendente. A resposta de Deus é surpreendente. Deus não, escute isso, Deus não respondeu às perguntas objetivas de Abacuque. Ele transcendeu essas perguntas. Ele levou Abacuque para além dessas perguntas. Ele colocou ele num ponto futuro que seria capaz de fazer com que ele vivenciasse as realidades de Deus de modo profundo. Nós queremos respostas rasas para o temporal, e Deus nos leva para além dele. E aqui, mais explicitamente, porque Deus não explicou por que ele permite a injustiça, Deus não explicou por que usaria os caldeus, Deus não explicou quando ele interviria, Deus não explicou como resolveria o final, e ele disse que o justo viverá por fé. Mas esse trecho tão conhecido de muitos de nós, por estar no Novo Testamento também, não se inicia apenas assim. Aqui na sua Bíblia deve ter uma abertura de aspas, você deve ter visto isso no capítulo 4, e é intencional, porque Deus está pedindo que ele escreva isso para que os outros leiam. Ele não está dizendo que Abacuque é injusto, ele está dizendo que aqueles que vão ler é que devem refletir sobre essa passagem. E o começo é assim, preste atenção, eis que a sua alma está orgulhosa. Em seguida vem um contraposto ao justo.
A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Repare que vai haver aqui uma contraposição, o justo e o orgulhoso. Mas por quê? Em toda a Escritura, o orgulho sempre é algo que fecha os olhos das pessoas. Ele foi o orgulho que fez com que Adão e Eva crescessem em seus corações e achassem que são maiores que Deus. É o orgulho que fez com que homens maravilhosos como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, se achassem no poder de fazer, desmandar, matar ou fazer o que quisesse. É o orgulho que em muitas passagens do livro de Provérbios é marcado como tolice, cegueira e todo tipo de coisa que impede que as pessoas vejam o que Deus está fazendo. O orgulhoso tem suas próprias conclusões. O orgulhoso faz de Deus sua própria interpretação para ele. Deus deve ser assim. O orgulhoso não aceita ajuda. O orgulhoso não vive por fé. Essa questão aqui do orgulho é muito clara. O orgulhoso, ele atribui a si mesmo a capacidade de viver e interpretar a realidade ao seu redor. O orgulhoso não é alguém que vive por fé. Então, Deus aqui explicita para Abacuque algo transformador. Eu até coloquei isso em frase também. O justo não vive por respostas, mas por fé. Deus não dá respostas objetivas para Abacuque, como se Deus não me der as respostas exatas para as minhas perguntas, eu não vou estar mais com Deus. Não, Deus não é obrigado a dar as respostas precisas. Quem já leu o livro de Jó? Eu leio o livro de Jó, a gente termina o livro de Jó, Jó que passou por muitas provações, não tem um motivo pelo qual Jó, mas eu sei porque eu passei por isso. Não existe. Porque ter fé não significa ter todas as respostas. Certa vez, Martinho Lutero, comentando o texto que nós estamos lendo, falou assim, eu acho que eu coloquei isso. Quando eu descobri que deveria viver pela fé e não pela compreensão, foi como se Deus tivesse me libertado da prisão, da necessidade de entender tudo para poder confiar. E é claro que ele não está falando de compreensão aqui, de entender a fé, os movimentos da fé, Jesus morreu por quê, não é isso que ele está falando. Mas sabe esse jeito da gente viver, querendo que Deus explique tudo que a gente vai viver, não vai viver, por que ele tirou, por que ele nos deu, por que ele puxou para cá. Sabe esse tipo de pessoa que se não tiver Deus dizendo e até pedindo desculpa, eu estou interferindo na sua vida, eu não queria atrapalhar. Não, Deus não é obrigado a isso. E por isso ele vai estar trazendo algo maior para Abacuque, uma visão do futuro. E aqui é muito claro de que o futuro, quando descoberto, afeta Abacuque. Nós vamos ver semana que vem que Abacuque se rende a Deus. Quando ele ouve o que Deus fará no futuro, não no presente, mas no futuro, o coração dele se aquieta em louvor e adoração. E é o que nós vamos ver semana que vem, mas aqui existe algo importante. A fé não é a recompensa por compreender exatamente tudo, mas por estar satisfeito em Deus, por conhecer a Deus, por crer quem Ele é. A fé não é eu entendo todas as coisas de Deus. A fé é uma resposta ao caráter de Deus. A fé é uma resposta de confiança a quem Deus é, a quem Deus se revelou nas Escrituras, a Jesus Cristo como nosso Salvador, a Deus ter morrido por pecadores vis como nós. A fé responde a isso com louvor e adoração. Por isso, se você veio aqui hoje buscando respostas para a sua vida particular em meandros mínimos, para então confiar em Deus, está completamente errado. Deus sempre deu as revelações e respostas para suas próprias perguntas. As respostas que nós queremos muitas vezes são para testar Deus. E aí você tem algo muito, muito glorioso acontecendo agora para este final. O que nós encontramos aqui, o profeta Abacuque mencionando de que o justo viverá pela fé ou pela fidelidade a Deus, pelo modo como caminha diante de Deus, vai ser usado pelo apóstolo Paulo no futuro. Exatamente. Nós vamos encontrar em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, eu acho que eu coloquei aqui, e eu gostaria que você pudesse ler em voz alta o que foi projetado aqui. Pois não...
a justiça de Deus se revela do Evangelho. Sabe o que significa? Abacuque queria justiça. Resolve! Olha quanta violência, olha quanta coisa errada, não vai fazer nada. E olha o que Deus está dizendo aqui em Abacuque, capítulo 2, ele vai dizer que a visão ainda há de se cumprir em tempo determinado. Isso é para o futuro. Isso que eu vou te falar, Abacuque, é para o futuro. E aí Paulo pega esse futuro, que já é de Paulo, já é nosso hoje, foi de Paulo também, que é como Deus resolveu o problema do mal, aplicando em seu próprio Filho a justa punição que cabia aos pecadores. Essa é a resolução de Deus para o problema do mal. Perca a cruz e perca todo o resto. Deixe de apreciar a belíssima obra de Jesus Cristo na cruz, que você vai deixar tudo que diz respeito a Deus gradualmente. Abandone o apreço e a entrega ao Evangelho e pare de saborear as doces palavras de Jesus, e daqui a pouco você estará imerso em orgulho e dúvidas, ou então você estará dizendo que Deus é o que você acha que Deus é. Deixe-se penetrar pela cruz de Jesus, e você vai estar satisfeito quanto à justiça de Deus e os seus dilemas com quem fez mal a você, ou até mesmo o mal e a culpa que te atormentam, também estará em Jesus resolvidas. A questão é que ver o fim transforma o meio. O verso 3 do capítulo 2 de Abacuque diz que a cronologia é divina, o tempo não está nas mãos de Abacuque. A justiça, se você observar o capítulo 2, se você virar uma página na sua Bíblia ou passar com o celular, você vai ver que Deus vai estar fazendo a fala de ais. Ais é ai daquele. Os antigos usavam essa expressão, ai de você se fizer isso. Esse ai, ele representa uma espécie de vai acontecer algo terrível, vai acontecer um castigo terrível. Então você vai encontrar 5 ais aqui no capítulo 2, em relação àqueles que fazem o mal. Deus está anunciando de que punirá o mal. Inclusive o mal que os próprios caldeus vão estar fazendo com o povo de Israel. Além disso, se você olhar o verso 14, eu gostaria do capítulo 2 que você observasse, o verso 14, está dizendo assim, ó, você pode ler comigo? Porque a terra... Preste atenção. Abacuque é no tempo determinado, não é para agora. Abacuque, eu vou punir quem faz o mal. Abacuque, vai ter um momento que a terra vai ser inundada com o conhecimento de Deus, Abacuque. E aí no final, verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu estou no controle, Abacuque. Esta é a questão. Ele termina aqui o capítulo 2 dizendo, Abacuque, não perdi o controle do mundo, eu estou sentado e tudo está em minhas mãos, está tudo do jeito que eu estou ordenando. Mas nenhuma dessas coisas mudam a vida de Abacuque nas relações experienciais daquele momento. Essas coisas apontam para o futuro. E ainda assim, quando você vai ler a resposta de Abacuque, é uma resposta de alguém que teve fé e, transformado pelo poder de Deus, ainda com os desafios presentes e os olhos no futuro, viveu, creu e adorou. Considerações que eu faço aqui e que eu acho que você deve fazer também, é de que quando nós ouvimos sobre a mensagem da cruz de Jesus, nós, é claro, devemos nos ater precisamente, profundamente, pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas nunca devemos nos esquecer de que ele passou 3 dias morto. O silêncio de Deus no sábado não foi abandono, mas a preparação para a ressurreição. A aparente demora divina era parte integrante e importante da redenção. Jesus esperou 3 dias no túmulo, porque a ressurreição dele tem cronologia própria. Nós estamos esperando
o retorno de Jesus. Nós estamos esperando o retorno de Jesus no mundo violento, opressivo e desafiador. Nós estamos esperando o retorno de Jesus, trabalhando e operando com compaixão e misericórdia, apontando para a cruz, e estamos buscando cura e ajuda às pessoas, apontando para a restauração. Quando nós estamos lá tendo compaixão, é para a cruz que apontamos. Quando nós estamos tentando curar, restaurar ou trazer algum tipo de renovo em alguma área dos nossos trabalhos, é para a ressurreição e para a renovação de todas as coisas que nós apontamos. Eu peço que você, nesta noite, agora, já prestes a orar, possa compreender de que o mal que há no mundo não está sem controle. Deus está diante de tudo isso. Não fique com medo do que pode fazer o homem. Fiquem sempre temerosos com estar fora das mãos de Deus. Que o Espírito do Senhor esteja sobre vocês e que a graça do Senhor os leve a considerar a cruz e a ressurreição como os pontos centrais para a interpretação da sua vida, e não as circunstâncias. Vamos ao Senhor? Pai, nós dependemos do Senhor aqui. E a Tua palavra veio até nós, gente que vive num mundo violento e opressivo. E talvez, Pai, nós não tenhamos tido nenhuma busca redentora, nós não tenhamos tido nenhuma manifestação de compaixão, ou mesmo tenhamos apontado para a restauração de todas as coisas por meio dos trabalhos que nós fazemos, de onde estudamos, diante das vocações que o Senhor nos deu. Por isso, Pai, perdoa-nos, por favor, se nossas manifestações de serviço ao mundo não têm apontado para a cruz e para a ressurreição. Recebemos instruções claras esta noite de que o nosso fazer não é mero fazer. Mas também, Senhor, ouvimos sobre a aflição que nossos corações por vezes passam em ver a maldade desse mundo, e nós praguejamos, nós desprezamos e buscamos nos afastar ao máximo dela, e em contraponto o Senhor foi ao máximo dela, e com Tua compaixão e amor venceu tudo. Ajuda-nos a não sermos covardes diante daquilo que o Senhor nos pede para fazer. Ajuda-nos a não nos acovardarmos diante da violência, mas sermos instrumentos de compaixão e restauração. Pai, por favor, também, para aqueles que não conheciam o poderoso Evangelho, que nesta noite, Senhor, homens e mulheres aqui, possam olhar para a cruz e para a redenção de Jesus Cristo como preciosas de uma maneira como nunca tinham visto. Senhor, que o coração dele e dela esteja repleto de alegria diante da presença do Senhor. Uma alegria que não tinha sentido antes, mesmo em meio à violência, mesmo em meio ao caos e à opressão, Pai. Porque o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante de toda a terra. Que o nome de Jesus prevaleça sobre toda dúvida neste lugar. Que o nome de Jesus prevaleça sobre toda injustiça que foi sofrida ou que foi feita. Que o nome de Jesus e seu Evangelho, Pai, suplantem toda a tentativa de Satanás de enganar as pessoas que aqui estão com dúvidas da Tua soberania, do Teu poder e do Teu amor, Senhor. Por favor, que todos que aqui estão em Cristo Jesus possam, Senhor, nesta noite, exultar, porque o Senhor está no comando de suas vidas. E assim, gratos pelo poderoso Evangelho, gratos pela Tua mensagem de encorajamento, nós oramos em nome de Jesus. Amém.